Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Bruno Mello, sou professor de língua inglesa e nós estamos hoje aqui para mais uma aula de língua inglesa, obviamente. Hoje nós temos mais um assunto, hoje nós vamos falar sobre verbos modais, tá? E nós vamos iniciar essa jornada, né, de falar sobre os verbos modais, falando talvez dos principais, tá vendo? Can, you, could, tá? Can, could. Então esses verbos, tá? Como eu disse, são verbos modais. É uma lista, uma classe de verbos especiais dentro da língua inglesa. São aqueles tipos de verbos que eles acompanham o verbo principal da oração. Eles têm umas particularidades que a gente vai vendo no decorrer da aula, tá? Mas quando a gente está falando de verbos modais, nós não devemos nos atentar à tradução dele, e sim à ideia que ele traz dentro da frase, tá? E vamos ver que eles têm algumas ideias distintas, tá? Na grande maioria, ele vai dar uma ideia de capacidade e habilidade. Tá? Então vamos ver aqui os dois, tá? Can you could, separadamente. Primeiro vamos começar pelo verbo modal can, tá? Como eu disse, eles têm traduções, tá? Mas como eu disse, nós temos que nos atentar depois à ideia que ele traz dentro da frase. Então a tradução do can pode variar. No contexto da frase eu posso traduzir como o verbo poder, como o verbo conseguir e até mesmo o verbo saber, tá? Então tem essas três traduções que eu posso escolher da maneira que eu acho melhor dentro da minha frase, tá? Então aqui, ó, nós temos as ideias que esse verbo can pode trazer dentro de uma oração. A primeira aqui, ó, é capacidade e habilidade, tá? Então, ó, vamos ver o exemplo aqui, ó. She can speak English. She can speak English. Então, esse can aqui está dando uma ideia de capacidade e habilidade que essa pessoa aqui tem, esse sujeito que é ela, né? Ela consegue, ou ela sabe, ou ela pode, né? Ó. Então, nesse contexto aqui, eu posso usar qualquer uma dessas três traduções aqui que vai caber perfeitamente, né? Ela pode falar inglês, ela consegue falar inglês, ou ela sabe falar inglês, tá? Então, isso é uma capacidade, uma habilidade que essa pessoa tem, certo? A próxima ideia é a ideia de possibilidade, tá? Então, vamos ver aqui o exemplo. It can hurt you. It can hurt you. Ó. Essa é uma possibilidade, né, de que isso, que esse it é um pronome neutro, tá, para situações neutras, it can, isso pode, tá, machucar você. É uma possibilidade, uma probabilidade, né, ó, isso pode machucar você. Aqui eu já não conseguiria usar essas outras duas traduções, né, isso consegue machucar você e isso sabe machucar você, já não caberia dentro dessa frase, né. Então eu vou ter que me atentar à frase para me saber qual é a tradução melhor que eu devo usar. Tá? A outra ideia atrás do can pode ser um pedido de maneira informal, tá? Quando eu estou falando com amigos, tá? Bem próximos, que tenham aquele grau de intimidade, eu posso usar o can para me fazer um pedido, né? Por exemplo, can you help me? Can you help me? Se eu estou falando com um amigo, né, bem próximo, posso simplesmente falar, can you help me? Pode me ajudar? Né? Só lembrando que é sempre um pedido bem informal, tá? Can you help me? Vocês prestaram atenção que o can agora iniciou minha frase, né? Porque quando é uma pergunta, eu tenho que jogar o verbo auxiliar para a frente do sujeito. Tá? Assim como a gente aprendeu com os verbos auxiliares do, you, does e o did também do passado, todos os verbos modais fazem papel de verbo auxiliar. Então, sempre quando eu tenho uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta com um verbo modal, eu tenho que jogar ele para frente do sujeito quando eu quero fazer uma interrogação, né? Fazer uma pergunta. Então, can you help me? Você pode me ajudar? Certo? Então, essa é a explicação do can. Agora vamos para o could, tá? Could. O could seria mais fácil de se explicar. Podemos dizer que ele é o passado do can, tá? Então, could seria o passado do can. Então, até nas traduções aqui dá para você prestar atenção, né? Ó, se ali é poder, o passado é podia. Conseguir, no could seria conseguia. E o saber seria sabia. Né? Então as ideias atrás do could seria essa aqui, ó. Uma habilidade passada, né? Se ela é uma habilidade no presente, o could seria uma habilidade que a pessoa tinha no passado. Então vamos usar o mesmo exemplo, ó. She could speak English. She could speak English. Então, ela podia, ela conseguia ou ela sabia falar inglês, né? Então, essa é uma habilidade passada, tá? Só mais uma particularidade com os verbos modais. Sempre depois do verbo modal, o verbo que vem a seguir tem que vir na forma base, tá?
e sem o to na frente, tá? O verbo no infinitivo sem o to. Então, depois de todo o verbo modal, tá? Que não são só esses, tá? Depois a gente vai aprender os outros. O verbo da frente tem que vir na forma base, ok? Então, essa é uma habilidade que a pessoa tinha no passado. Ela podia falar inglês. A outra ideia agora é um pedido, só que de maneira formal. Se o can é um pedido informal, o could já é um pedido já mais educado, né? Então, preste atenção. Se ali é can you help me? Você pode me ajudar? O could you help me seria você poderia me ajudar? Você conseguiria me ajudar? Né? Perceba que é um tom mais formal, né? Isso a gente já usa quando a gente quer mostrar um tom de mais formalidade, tá? Então essas são as ideias atrás do can e do could, certo? Você prestou atenção novamente que o could está na frente do sujeito, tá? Porque é uma pergunta. Quando é pergunta, eu tenho que inverter o sujeito com o verbo modal, certo? E agora que nós temos as formas contraídas, né? Se eu quiser fazer uma negação, aí eu posso somente colocar um not na frente do verbo modal. No caso aqui, ó, can mais not vai virar can't. Can't. Can mais not vira can't. Could mais not vira couldn't. Could mais not vira couldn't. Então eu poderia usar aqui, ó, she can't speak English, né? She can't speak English, colocando um not aqui, né, na frente. Ela não pode falar inglês, ou ela não consegue falar inglês, ou ela não sabe falar inglês, tá? Aqui também poderia colocar um not, né? It cannot hurt you. Isso não pode machucar você, né? Aqui também no she couldn't speak English. She couldn't speak English. Ela não podia falar inglês, ou ela não conseguia, ou ela não sabia falar inglês, tá? Então, quando eu quero fazer uma negação, eu posso somente colocar um not na frente do verbo modal ou apenas contrair. Can mais not can't, could mais not couldn't, certo? Então, eu espero ter ajudado vocês com essa dica e até a nossa próxima vídeo aula.